Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre 3 fundos imobiliários fora do radar para muita gente, mas que estão pagando acima de 1% ao mês. Vamos conhecer e analisar brevemente esses 3 fundos juntos aqui nesse vídeo. E durante esse vídeo eu também quero saber a sua opinião sobre o que você acha desses fundos, se você tem, se você não tem esses fundos na sua carteira. Se você tem, deixa seu comentário aqui embaixo, se é positivo ou negativo. Mas eu vou trazer 3 fundos aqui que pode ser desconhecido para muita gente, mas são fundos que pagaram e pagaram muito bem nos últimos 12 meses. Vamos começar aqui pelo primeiro fundo, que é o Snell 11, que é o fundo de energias limpas da Suno. O Snell 11 é um fundo que foi lançado pela Suno no segundo semestre de 2022, que traz uma tese que particularmente eu acho muito interessante, que é a tese de investir em usinas elétricas. Basicamente, o fundo compra usinas solares ou terrenos com essas usinas ali já instaladas e depois ele vende a energia que é gerada para as grandes empresas com contratos mais longos. Então, essa é uma forma do fundo gerar rendimento para o cotista através da comercialização de energia limpa, que é um segmento que vem crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então vamos dar uma analisada aqui como que anda os indicadores do fundo. Hoje, enquanto estou gravando esse vídeo aqui, uma cota do Snell 11 está em R$ 8,59. Tem uma liquidez diária de quase 1 milhão. Pagou mais de 14% de yield nos últimos 12 meses. Está com um PVP um pouquinho esticado aqui de 1,06, que já reflete o otimismo dos investidores em relação a esse fundo. Teve uma valorização de mais de 11% nos últimos 12 meses. Tem um patrimônio aqui se aproximando ali dos 400 milhões, quase 30 mil cotistas, e é um fundo que ele entra nessa categoria como um fundo pioneiro. Ele é o primeiro fundo de energias limpas do Brasil, por isso que é um fundo que vem chamando tanta atenção aí de muita gente. Recentemente, agora em abril, o fundo concluiu a aquisição de 5 novas usinas solares que já estão em operação, e agora ele tem mais de 20 usinas dentro do portfólio. Alguns pontos positivos aqui do Snell 11. O fundo é o pioneiro exclusivo nesse segmento de energias limpas no Brasil. Ele vem pagando bons rendimentos. A gente até descer aqui no Investidor 10, a gente pode ver que desde dezembro de 2024 ele vem pagando ali consistentemente os 10 centavos por cota, e ele também tem uns contratos mais longos, né? Alguns contratos vão desde 2039 até 2050. Isso daí dá uma previsão muito maior para quem é cotista, porque além de ser um segmento que está em franca expansão, também é um segmento mais perene com contratos mais longos. E a energia limpa, ela vem crescendo muito globalmente, né? Tanto que olha só essa notícia, a energia limpa, ela gerou 41% da eletricidade global em 2024. Então é um segmento realmente que está se expandindo muito, mas como todo segmento que vem crescendo, também tem seus desafios, né? Um ponto de atenção é que mesmo sendo um segmento promissor no mundo todo, o mercado de energias renováveis aqui no Brasil está em franca expansão, só que como todo segmento que está em expansão, existem alguns desafios regulatórios pela frente, mas o Snell 11 vem performando muito bem. Vocês podem baixar o relatório aqui, tem a foto das fazendas solares aqui, vocês vão conseguir entender muito melhor qual que é a tese do fundo e como que o fundo vem se desenvolvendo. Um outro fundo que aqui no canal a gente fala bastante, mas é pouco comentado, é o RZTR11, o fundo de fazendas da Risa Asset. O RZTR11 ou Risa Terrax é um fundo que começou em 2020 como o primeiro fundo de terras agrícolas do mercado. Particularmente o segmento agro é um segmento que nessa questão de fundo de investimento ainda está se desenvolvendo, mas o RZTR11 ele vem crescendo muito porque ele surgiu antes dos FIAGROS e ele já nasceu com um foco bem específico: gerar retorno para os investidores usando 3 estratégias: a sale leaseback, a buy to lease e a land equity. Na prática, a sale leaseback, o fundo compra a terra do produtor a um preço descontado e depois aluga de volta para ele. A buy to lease, o fundo compra a terra e aluga, que é o famoso arrendamento, e a land equity, o fundo compra a terra, melhora e depois vende. O RZTR11 ele cresceu bastante porque em 2020 o fundo tinha só 8 ativos. Ele foi lá, fez a primeira emissão esperando captar 750 milhões de reais, porém a emissão veio um pouco abaixo ali, veio a 490 milhões, mas depois que o mercado foi entendendo melhor a tese do fundo, o fundo foi crescendo e hoje tem 22 fazendas separadas aí em vários estados do Brasil, com patrimônio que hoje está chegando aqui a quase 2 bilhões de reais. Então, quando estou gravando o vídeo aqui, uma cota do RZTR11 está a R$ 92,98, até subiu um pouco aqui nos últimos 30 dias, pagou 12,77 de yield nos últimos 12 meses, está com um VP de 0,98, tem uma liquidez se aproximando aí de 4 milhões de reais, valorizou 9,67 nos últimos 12 meses, tem pouco mais de 140 mil cotistas, cobra uma taxa de 1,25 e cobra uma taxa de performance de 20% sobre o QCD 100% do CDI mais 2%. Alguns pontos positivos do RZTR11, eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu já
fiz analisando ponto a ponto desse fundo. Primeiro ponto é diversificação geográfica, né? Porque você está investindo em propriedades em diferentes estados, então isso daí reduz o risco de você ter tudo concentrado em um único local. Você tem os contratos de arrendamento de longo prazo também, que vão gerando uma renda mais previsível para o cotista. É uma forma simples de você se expor ao agro, já que através de um fundo de investimento é muito mais fácil do que se você estivesse investindo diretamente na empresa ou se você tivesse um contato 1 a 1 ali direto com o produtor. Só que alguns pontos de atenção aqui no RZTR11 que eu também explico em detalhes para você no vídeo que eu já fiz aqui no YouTube, é que você está se expondo ao agro, só que você também está sujeito aos riscos do agro, né? Riscos climáticos, risco de quebra de safra, risco de mercado, risco até de invasão das terras e tudo mais. Tem vários riscos que englobam você estar investindo nesse fundo. Esse tipo de fundo também, como ele compra as terras, ele não é tão líquido assim quanto um fundo que compra imóveis, né? Se você pega um fundo que ele compra um prédio ali nas principais regiões de São Paulo, é mais fácil você vender do que necessariamente você vender uma fazenda. Então você tem alguns riscos ali e também o risco regulatório, já que o agro está na mira do governo ali por algumas questões mais burocráticas. Por mais que o agro tenha passado ileso, a gente ainda fica com aquele pezinho atrás quando a gente pensa no risco regulatório. Enfim, depois vocês podem baixar o relatório e analisar ponto a ponto do RZTR11, que particularmente eu acho um fundo bem interessante. Terceiro fundo que também entregou um bom resultado nos últimos 12 meses, pagando acima de 1% ao mês, é o Tegar11, que é o fundo de desenvolvimento da gestora TG-A7. Eu também já fiz vídeos analisando o Tegar aqui, eu tenho aula dentro do RCFI analisando todo o relatório do Tegar, histórico do fundo, os principais pontos de atenção. Só que ainda tem muita gente que não conhece o Tegar11, mesmo sendo um fundo que já está há quase 10 anos no mercado, né? O fundo começou em 2016, tem várias estratégias com 210 ativos que juntos estão distribuídos aí em 20 estados e 108 municípios do Brasil. Basicamente, o Tegar faz o quê? Ele compra, constrói e vende, compra, constrói e aluga, compra e aluga, compra e vende, ele faz todo o desenvolvimento completo ali de um bairro até a compra e venda de lotes que já estão construídos. Olhando o relatório aqui, o fundo usa 6 estratégias. Basicamente, a estratégia Equity, a estratégia Crédito, a estratégia Ativos em Bolsa, Land Bank, Imóvel para Renda e os Shoppings. Dentro dessas 6 estratégias, o que performa com mais relevância aqui é a parte de Crédito, Equity e Ativos em Bolsa. A parte de Equity, ela é separada em 3 estratégias aqui: loteamento, incorporação e tem um pedacinho aqui de multipropriedade. E a parte de crédito são os CRIs que o fundo investe. O Tegar já fez 13 emissões, é um fundo de quase 3 bilhões de patrimônio aqui, se aproximando a 3 bilhões, né? 2,66. Tem aproximadamente aqui 158 mil cotistas, tem uma liquidez muito grande aqui, se aproximando de quase 5 milhões de liquidez por dia. Cobra uma taxa aqui de 1,50 e tem uma taxa de performance de 30% sobre o QCD 100% do CDI. Apesar de ser uma taxa bem salgada, o fundo vem performando bem aí. Nos últimos 12 meses entregou um yield de 14,68. Só que é um fundo que está bem descontado devido ao risco de crédito com uma Selic aí em 2 dígitos. Alguns pontos positivos aqui do Tegar para você depois analisar. Diversificação geográfica, né? Já que ele tem 210 ativos ali, então tem presença em diversas regiões do país e também diversos tipos de ativos imobiliários. Por ele comprar, vender, comprar e alugar e ele ter várias operações, tem um potencial de valorização muito maior do que somente um fundo que às vezes tem galpões logísticos, shoppings ou ativos imobiliários. Ele é um fundo que desenvolve e vende, então ele pode ganhar muito bem aí nessa diversificação. A TG-A7 já tem expertise nesse mercado também, então tem um histórico aí que vem performando de forma consistente. E alguns pontos de atenção aqui no Tegar11 são os riscos do desenvolvimento, né? Projeto imobiliário está sujeito a atraso de obra, custos adicionais, até o próprio risco de mercado. Como o fundo precisa colocar muito dinheiro para comprar, construir, para depois vender, se o fundo acaba ficando engessado por conta de uma alta taxa de juros, o fundo pode se tornar um fundo pouco líquido e aí isso pode engessar toda a operação do Tegar. Por isso tem que ficar de olho nesse tipo de fundo aqui, por mais que ele esteja pagando um bom rendimento, esse tipo de rendimento aqui tem alguns riscos que a gente tem que ficar sempre acompanhando. E aqui eu já preparei uma tabelinha com todas as informações que a gente comentou aqui nesse vídeo. Você pode parar o vídeo aqui e tirar um print para depois você estudar ponto a ponto do Snell 11, do RZTR11 e do Tegar 11. E caso você já invista em algum desses fundos, tenha algo positivo ou negativo para comentar sobre eles, deixa para mim aqui nos comentários. Quem sabe também você não encontra outras pessoas que também investem nesses fundos aqui e vai saber mais opiniões além dos relatórios. Se você gostou desse tipo de vídeo, você também vai gostar de aprender mais sobre fundos imobiliários junto comigo dentro do RCFI, que é onde eu ensino você o método que eu já ensinei para mais de 1.300 alunos para você potencializar em até 5 vezes mais os seus rendimentos com fundos imobiliários. Se você já gosta do meu conteúdo aqui no YouTube, onde eu ensino passo a passo dos fundos imobiliários, onde eu ensino você filtrar e analisar, dentro do RCFI eu vou pegar na sua mão e te mostrar o caminho para você potencializar os seus investimentos. Então, se você ainda não investe em fundos imobiliários ou se você já tem sua
sua carteira montada, mas está buscando acelerar os seus rendimentos, escaneia esse QR Code que está aparecendo para você aqui na tela ou clica no primeiro link que está aqui na descrição, porque dentro do RCFi eu mostro para você exatamente o método que eu uso nos meus fundos imobiliários, e lá dentro você também não fica sozinho aí estudando sobre fundos imobiliários sem ter ninguém para conversar. Entrando no Renda com FI, você já entra na minha comunidade de investidores, onde todos os dias eu mando notícias sobre os investimentos, onde você tem um grupo específico que conversa o dia todo sobre fundos imobiliários e investimentos, e lá você também vai aprender muito mais sobre como aumentar a capacidade da sua carteira de fundos imobiliários. Então clica no primeiro link aqui da descrição e entre no Renda com FI, faça a inscrição agora, porque lá tem muito mais conteúdo sobre fundos imobiliários do que somente os vídeos no YouTube. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.